Essa psicopata é completamente apaixonada por demônios, e ela expressa o seu amor através da morte. E durante toda a sua vida ela matou incontáveis demônios, só que como a morte é o fim, o amor verdadeiro era impossível pra ela. Até que finalmente ela encontrou alguém que não pode ser morto. Duas pessoas estavam andando na rua, e o cara estava tentando convencer a garota a ficar mais um pouco, mas ela fala que não pode, pois ela estava se sentindo estranha desde que bebeu algo que ele deu. Então ela acha que deveria ir pra casa. O cara então pergunta: sério, bem, acho que não tem jeito. Conheço um bom lugar, vamos descansar antes de ir. Vai ser divertido, sabia? E o recusa só recusa. Aparentemente o demônio estava tentando enfeitiçá-la, e a garota que estava até pouco tempo recusando, acaba aceitando ir com ele. O amor é algo completamente subjetivo. O objeto de afeição, como alguém expressa esse amor, todo mundo tem seus métodos. E enquanto eles estavam saindo, nossa protagonista aparece atrás deles e fala: com licença, vocês poderiam parar por um momento? O demônio fica sem entender o que está acontecendo e pergunta: o que? Você não vê que estamos ocupados? Mas ela, um pouco tímida, fala: bem, isso pode parecer um pouco estranho, já que acabamos de nos conhecer, mas eu me apaixonei por você à primeira vista. Então será que eu poderia matá-lo? O cara fica completamente confuso e pergunta: o que diabos é isso? Será que essa garota é louca? Não é como se eu odiasse loucas, mas eu já tenho outra presa no momento. O demônio então tenta hipnotizar nossa protagonista, mandando ela desaparecer dali. No entanto, ela passa a peixeira nele, enquanto pensa: meu nome é Kim Cheon-sa, e aqueles que me apaixonam são demônios, e é assim que eu expresso o meu amor. Sem entender nada, o cara pergunta: como você? Mas antes que ele pudesse terminar de falar, ela responde: eu recusa, só recusa, e eu gosto de você. No dia seguinte, a cena corta pra escola, e a amiga da protagonista pergunta: ei, Cheon-sa, o que você andou fazendo ontem? Você sumiu completamente. Nossa psicopata pede desculpa, e fala que tava trabalhando em seu emprego de meio período e acabou não vendo a mensagem. A amiga dela a chama de mentirosa, e pergunta: você conheceu outro cara ontem, não é? E ela responde: eu vi alguém que era completamente meu tipo enquanto eu trabalhava, mas ele desapareceu antes que eu pudesse falar com ele. A garota fica surpresa, e fala: uau, quantos foram essa semana? Se apaixonar tão rápido a essa altura já virou doença, sabia? Mas não tem ninguém assim na nossa escola? Ou você tem uma queda por caras mais velhos? Isso aí é perigoso, sabia? Cheon-sa fala que idade não importa, e que na verdade o tipo dela é bad boy, do tipo que merece morrer. Ela diz isso enquanto faz a cara de psicopata. A amiga dela então solta um suspiro, e fala: do que adianta ter um rosto bonito se você é completamente maluca? É por isso que você nunca teve um namorado. Cheon-sa pensa que amor é algo totalmente subjetivo, e a beleza pela qual ela anseia, a beleza que ela deseja possuir, é a morte. A visão de uma vida sendo extinta era algo muito bonito pra ela, e esse tipo de morte combina com aqueles desgraçados que merecem morrer, e a visão daqueles demônios fez ela se apaixonar por eles, e assim esse amor desajeitado a transformou em uma caçadora que caçou incontáveis demônios, o anjo da morte. Pra ela o amor equivale à morte. Esta é a fórmula de amor da Cheon-sa, e é por isso que o amor dela é uma missão impossível, algo que nunca pode ser cumprido, apenas transferido infinitamente de um para o outro. O professor então manda todos se sentarem, pois o novo aluno está se transferindo para a turma deles, e enquanto a Cheon-sa estava perdida em seus pensamentos, o novo aluno entra. Aparentemente ele era um demônio e estava exalando uma aura absurda, e ao ver ele, ela imediatamente se cora e fala: uau, aquele cara, ele é tão mal, ele é perfeito, eu com certeza quero matá-lo. E essa é a natureza do amor, se apaixonar sem ter controle. O cara então se apresenta e fala: olá, meu nome é Wang Marieon, e coincidentemente ele é o alvo da Cheon-sa. O cara então começa a explicar: por algum motivo ele foi até o seu ponto de infiltração por conta própria, e como você deve ter notado, ele não será um alvo fácil. Nossa psicopata pergunta se não será arriscado fazer a missão do ponto de infiltração, pois eles podem acabar sendo pegos, e em seguida pergunta: e como assim ele se aproximou da gente primeiro? E o cara responde: você irá sair assim que essa missão acabar, então não posso dar os detalhes, mas não abaixe a guarda, pois esse pode ser um verdadeiro teste pra você. Na sala de aula, Cheon-sa estava encarando, enquanto pensa: não importa se é um teste ou uma missão, mas aquele cheiro insuportável de maldade, quero mantê-lo ao meu lado e observar um pouco mais. E lá se vai minha vida no ensino médio. Essa foi a minha primeira vez disfarçada, e até que foi divertido. Eu gostaria de ficar um pouco mais, mas trabalho é trabalho, então acho que isso não é uma opção. Na verdade, eu tô um pouco me lixando pra esse papo de organização que elimina o mal, ou sobre salvação, algo assim. Ela então olha pela janela e começa a refletir, e pensa: mas ainda assim o amor é difícil. A aula então finalmente chega ao fim, e o professor manda eles tomarem cuidado, pois tem ocorrido muitos incidentes terríveis ultimamente, e fala que todos devem ir pra casa sem desvios. Os alunos então começam a sair da escola, e a Cheon-sa estava perseguindo Marieon, enquanto pensa o instinto de um caçador. Quando chegar essa hora é uma hora somente de mais ninguém. Fico incrivelmente animada, e ao mesmo tempo surpreendentemente calma. E então quando o momento finalmente chega, ela chama pelo Marieon, e ele olha pra trás sem entender nada. Ele então se surpreende com algo. Nossa psicopata o acerta bem no meio do peito, e em seguida fala que o ama. E enquanto ele cai no chão, ela pensa: me desculpa, mas eu amo coisas que se despedaçam. Após isso ela se retira do local, enquanto liga
liga pro seu chefe dizendo que ele já foi contido e pede para que ele mande a equipe de limpeza. O demônio estava completamente acabado no chão, mas aparentemente não era o seu fim. Ele então começa a se levantar. Esse cara nasceu da linhagem do rei do inferno e foi ressuscitado dos mortos. Após se levantar, ele fica completamente confuso e fala: caramba, o que foi isso agora há pouco? Aquela garota, ela disse que me amava, e esse cara que estava de pé foi reconhecido como o filho do Satanás, Wang Marieon, e ele finalmente encontrou a pessoa que ele estava procurando. Pouco tempo atrás no inferno, o rei demônio Satanás estava completamente entediado. O rei do inferno era chamado por muitos nomes, mas todos compartilham a verdade. Neste lugar onde o mal é poder e poder é a regra, há um ser que ninguém queria desafiar, o mais forte de todos. No entanto, no final desse reinado construído sobre o medo que oprimia a todos, não havia mais prazer no massacre sangrento sem fim. Restava apenas o vazio, pois não havia ninguém para se opor a ele. Até que um dia, o rei demônio chama pela sua empregada e pergunta onde estão aqueles demônios inferiores que costumavam atacar sem saber o seu lugar. E ela responde: meu senhor, parece que sua força quebrou o espírito deles. Alguns até foram para o mundo humano para atormentar os seres mais fracos, mas muitos dos que foram para a superfície nunca mais foram vistos. Suponho que isso pode ser obra dos antigos caçadores de demônios citados nas lendas. O rei demônio fica surpreso e fala: mesmo que nosso poder enfraqueça lá em cima, não me lembro de termos sido derrotados tão facilmente. Talvez aqueles seres insignificantes cresceram um pouco depois de tanto tempo. Parece que vou ter que visitar o mundo humano. Espero que haja um oponente divertido me esperando. De volta pro Marieon, ele se pergunta quanto tempo faz que ele não sofre um dano de verdade, e que apesar de ter curado rápido, para ter causado esse tipo de dor, ela pode ser mais interessante do que ele esperava. No dia seguinte na escola, Xion-Sai estava perplexa, se perguntando por que do Marieon estar vivo. Ele então olha na direção dela, e ela rapidamente se esconde. Após isso, ela tenta entender o que aconteceu, e se pergunta: minha missão falhou? Será que eu errei? Não é possível. Aquele sentimento de antes eu deixei bem claro o que eu sentia. Será que eu fui completamente rejeitada? A amiga da protagonista, vendo ela agindo de maneira estranha, pergunta o que ela tá fazendo. Xion-Sai então se lembra que seu chefe falou que a equipe de limpeza não encontrou nenhum vestígio do alvo na cena, e que por enquanto é pra ela apenas observar. Ela lembra que teve um mau pressentimento após escutar isso, mas e pensar que ele não teve ao menos um arranhão e está em perfeitas condições, ela realmente não sabe o que aconteceu. Mas apesar da situação, nossa psicopata se cora. Enquanto pensa: eu posso matar ele novamente. O rei demônio então percebe que estava sendo observado e pensa: essa sensação, aquela garota de ontem, um instinto assassino tão descaradamente, ela está planejando se declarar de novo. Eu estava pensando em cuidar dela depois que eu me adaptasse ao mundo humano, mas se ela quer ver sangue agora mesmo, eu não vou me segurar. Enquanto ele estava submerso em seus pensamentos, ele acaba levando a bolada, e na enfermaria, ele pensa: corpos humanos são muito fracos. Apesar de eu não estar totalmente adaptado, isso é muito estranho, ele não deveria ter ficado tão fraco. Será que isso aconteceu depois que eu fui atacado por ela? Nossa protagonista então chama por ele, e ele rapidamente se vira, se perguntando se é um ataque surpresa, e desde quando ela chegou ali. No entanto, por incrível que pareça, ela estava preocupada com ele, e enquanto segura um pano, ela pergunta: seus ferimentos estão bem? Você quer usar isso? E ele responde que está bem e que se recupera rápido. Rapidamente, nossa psicopata fala que tá aliviada, mas apesar daquela situação, o rei demônio não conseguia parar de pensar em quando ela chegou ali, pois ele não a percebeu de jeito nenhum. Xion-Sai estava completamente envergonhada, e fala então: pode não ser uma boa hora, mas sobre ontem? No entanto, ele responde: não se preocupe muito com isso também. Doeu um pouco, mas melhorei rápido. Marieon estava surpreso, pois o que estava emanando dela não era intenção assassina. Ele então fala: ontem eu... Mas ela o interrompe e fala: ainda não, não responda ainda. Depois da escola no telhado, só nós dois. Eu quero conversar com você, então até lá me espere, por favor. Ele fica surpreso e pensa que de fato seria chato se as pessoas interrompessem. Ele então confirma enquanto segura uma faca e fala: eu vou te esperar no telhado depois da aula. Xion-Sa também estava segurando a faca. Só tinha uma coisa passando na mente deles: eles queriam matar um ao outro. Após isso, a aula continuou normalmente, e após terminar no corredor, Marieon pensa: mesmo que eu tenha ficado mais fraco, ainda sou um demônio com um corpo imortal, então massacrar uma garotinha não é nada. Ela havia dito: eu gosto de você. Ainda não entendo o que isso significa, mas se ela for me deixar sentir a emoção de um campo de batalha sangrento de novo, eu agradecerei de bom grado. E após dar uma última encarada na nossa protagonista, ele vai em direção ao terraço. Momentos depois, os dois estavam frente a frente, e a Xion-Sa, um pouco tímida, falou: obrigada por vir. Eu estava preocupada que você fugiria no meio do caminho. E ele responde: certo, não vamos enrolar. Vou direto ao ponto, esqueci de me apresentar. Eu sou... No entanto, algo passa do lado dele, e ele por pouco desvia. Nossa psicopata havia dado um tiro nele, e em seguida fala: não me importo com o que você é, ou por que você está vivo. Eu realmente não estou interessada na sua resposta. Eu não preciso de palavras, querido. Eu apenas quero que você vá se
ferrar e que morra pelas minhas mãos. Marieon estava surpreso e pensa que isso não é uma confissão comum e também não é uma intenção de matar. Isso é algo muito mais puro. Agora eu entendo porque os ataques dela funcionaram em mim. Para um demônio, se o mal é alimento, então a pureza é um veneno. Se eu não devorá-la, eu serei devorado. Ele então parte pra cima dela. No entanto, a Chonsa desvia com facilidade e coloca a Glock na cabeça dele. Momentos depois, o rei demônio abre seus olhos e se vê deitada nas coxas da nossa psicopata. Ela animada fala: então você realmente voltou à vida. Você é claramente diferente dos caras normais. Não me importa o quão grandioso você é. A única coisa que eu quero ver é o momento em que você finalmente cai pra sempre. Infelizmente, a confissão de hoje também acabou falhando. Isso nunca aconteceu antes. Mas eu não estou triste, na verdade eu estou feliz. Pois eu vou te amar até você morrer. E após ela falar isso, ele pensa: essa garota, agora que eu olho de perto, ela até que é meio fofa. No dia seguinte, o rei demônio está indo pra escola. E no caminho ele pensa: meus leais súditos, como vocês têm se virado. Já faz um tempo que eu sumi. Agora eu estou vivendo entre os humanos e estou me adaptando muito bem. Eles são mais astutos e cruéis do que eu jamais imaginei. Ainda tenho muito que aprender. E entre eles, a pior de todas até agora, alguém então aparece chamando pelo Marieon. Era a nossa tão amada psicopata, que estava animada dando bom dia pra ele. Ele então fala: bom dia, meu anjo, e pergunta o que você vai fazer hoje. Talvez uma arma, uma lâmina, ou você está planejando me eliminar aqui mesmo? Ela então responde: estamos indo pra escola, e aqui tem muitos olhos por perto. Além disso, a minha confissão, eu queria fazer isso quando estivéssemos sozinhos, porque isso é muito constrangedor. E ele responde: faça o que for melhor pra você. Enquanto pensa: isso é pura loucura. Essa garota é totalmente desequilibrada. Ela é obcecada em me matar por algum motivo. Essa ameaça alimentada por pura obsessão. Quanto tempo faz que eu não sinto isso? Eu estava com saudade dessa emoção de sangue e dor. Me desculpe, meus súditos, mas minha viagem para o mundo humano vai durar um pouco mais. Esperem por mim só mais um pouco. Enquanto o rei demônio estava perdido em seus pensamentos, Chonsa estava encarando animada. Enquanto pensa: eu tenho que matá-lo hoje. Assim, na corte estava acontecendo uma reunião na organização da Chonsa, e o chefe fala que um fracasso aconteceu novamente. E após ele dizer isso, fica um clima de tensão na mesa de reunião. Um dos caras comenta que mesmo enfraquecido, o rei demônio ainda é o rei demônio. E o outro pergunta o que eles vão fazer agora e se eles vão cancelar a operação. O chefe fala que a Angie está cumprindo a sua missão, então eles vão continuar observando por enquanto. Um outro cara pergunta se ele acha que ela realmente consegue, pois ela já falhou 2 vezes. E o chefe responde: ela treinou a vida inteira por esse momento. Não há ninguém mais adequado pra isso que ela. Então vamos confiar nela e esperar. De volta pra escola, a aula estava acontecendo normalmente e o rei demônio estava pensativo. A Chonsa então pega em seu ombro e pergunta: Marieon, você está esperando por muito tempo? Ele fica surpreso por ela estar ali. E a Chonsa fala mais tarde durante o almoço: a gente poderia se encontrar só nós dois? Hoje eu com certeza vou te matar. Marieon fica animado e fala que ele já estava se sentindo entediado. A cena corta para outro local e novamente eles estavam de frente um pro outro. E Marieon pergunta qual o cardápio de hoje e que tipo de obra-prima violenta ela vai servir pra ele dessa vez. No entanto, ela não consegue responder, pois ela estava completamente envergonhada. E vendo o estado dela, o rei demônio fala: você é ótima e tudo mais, mas você não pode simplesmente pular essa coisa de confissão e ir direto para o evento principal. E ela responde: obrigada por esperar, mas essa é a primeira vez tendo que confessar o meu sentimento pra mesma pessoa de novo e de novo. E eu não sei como lidar com essas emoções. O dia todo eu penso em te matar, imaginando você sendo derrotado da maneira mais brutal possível. Eu com certeza vou te matar, e porque eu te amo eu quero te matar. Você aceita meus sentimentos? Ela diz isso enquanto faz um olhar envergonhado. E ele responde: mesmo para um demônio como eu, esses sentimentos são totalmente bizarros, mas contanto que eu esteja me divertindo é o que importa. Então agora que sua pequena confissão acabou, vamos nessa. Eu já me adaptei completamente a esse corpo humano, então a sua atuaçãozinha bonitinha acaba hoje. No entanto, antes que ele pudesse perceber, a Chonsa havia sumido. E ele se pergunta: ela sumiu? Quando foi que ela então aparece atrás dele e fala que o ama. E ao escutar isso, ele fica completamente em choque e pensa: a confissão dela faz a minha cabeça girar e meu coração acelerar. Além disso, está quente e a minha visão está ficando embaçada. Minha mente está ficando um pouco mais distante. Será que esse sentimento é amor? Momentos depois, ele estava completamente apagado no chão. Nossa psicopata havia acertado ele com a marreta e no chão, quase sem forças, ele fala como esperado: você nunca decepciona. Isso tá doendo pra caramba. E ela responde: mas se recusar a morrer significa que você está me rejeitando, certo? Você também não é fácil. E é por isso que eu acho que estou me apaixonando ainda mais por você. Um corvo estava observando toda aquela cena. E após isso ele voa de lá e vai para o inferno. E em seguida pousa na mão de alguém. E após o corvo relatar o que aconteceu, ela fica surpresa e fala: é mesmo? Nosso querido e pequeno rei demônio está com dificuldades com uma simples garota humana? Isso é muito interessante. Após isso ela faz um olhar demoníaco e devora o pobre do corvo. Entre os demônios, a hierarquia é determinada apenas pelo poder bruto. Qualquer forma de vitória é prova de força e do próprio poder. E pra ela isso é o significado de vitória, porque racionalizar se você pode
conquistar. Esse é o demônio da luxúria, Park A-jun, também conhecida como Asmodeus. Ela fala que quer se matricular naquela escola como aluna transferida e pergunta se tem algum problema. O diretor apenas concorda igual um cachorrinho, e com ele totalmente sob seu controle, ela fala as pessoas caem tão fácil, e ainda assim tem um cara irritante que nem ao menos pisca. Dá pra acreditar em um cara tão patético. Rei demônio, como você tem estado? Vamos dar uma olhada. De volta pro Marion, ele espirra, como se alguém tivesse falando dele. Ele então é acertado por uma flecha, e nela tinha um bilhete, e estava escrito eu te amo. E ao ver a frase ele já sabe quem enviou. Cheon-sa estava em cima de um prédio, e a viu acertado usando uma besta. A cena corta pro outro dia, e a nossa protagonista estava suspirando. Sua amiga vendo aquilo, fala, você parece um pouco pra baixo hoje, tem algo te incomodando? E ela fala que não é nada. No entanto, a amiga dela insiste, dizendo se tiver algo fale, e ela responde que só não sabe o que fazer. Cheon-sa então olha pra sua amiga com a cara de cachorro sem dono, e a amiga dela vendo aquele olhar, fala, você parece que vai explodir se eu não perguntar, então vamos, desembucha. E após nossa psicopata explicar tudo, a amiga dela surpresa fala, você foi rejeitada e ainda por cima pelo aluno novo? Espera, já você mal conhece ele. O que você disse na sua confissão? Ela fala que só escreveu um bilhete curto hoje de manhã, e a amiga dela falou, hoje de manhã? Quantas vezes isso já aconteceu? Se você está fazendo tanto esforço e ainda não consegue nada, não é óbvio que ele só não está interessado? Esse cara desde o começo só faz uma cara de tédio, e não conversa com ninguém. É como se ele não se importasse com nada. Será que ele é mesmo humano? E Seon-cha pensa, não, não é. O professor então chega na sala e manda todos se sentarem, pois hoje tem um novo aluno transferido, e em seguida pede pra ela entrar. A amiga da nossa protagonista fica surpresa e fala, uau, outro aluno transferido. Só que a Cheon-sa não parece muito interessada. No entanto, quando o novo aluno entrou na sala, Cheon-sa fica surpresa com a energia, e pensa ela definitivamente é um demônio. A garota então se apresenta como Park A-jung, e fala, acabei de me mudar pra cá, então tudo é novo pra mim. Tudo é estranho, mas por favor, cuidem de mim. Ao verem ela, o rei demônio e a prota pensam ao mesmo tempo que isso vai ser problemático, enquanto Asmodeus apenas encara eles com um sorriso. Momentos depois ela estava cercada de gados, e eles começam a fazer um monte de perguntas pra ela. A amiga da Cheon-sa fica surpresa ao ver aquilo, e fala, nossa, a aluna transferida é muito popular, totalmente diferente do outro. No entanto, nossa psicopata faz a cara séria, e pensa, mesmo agora de todas as escolas tinha que ser a nossa. Além disso, ninguém da organização me avisou. Quem diabos é essa garota? Bem, enquanto eu tiver o Marion, nada importa. Mas que tipo de reação ele terá? O rei demônio inesperadamente se levanta, e começa a caminhar em direção à nova aluna, deixando a Cheon-sa sem entender nada. Ele então bate na mesa das Asmodeus, e pergunta, podemos conversar em particular? A aluna de intercâmbio, ela animada dá um sorriso, e pergunta, isso é uma ordem? Um pedido? Seja lá o que for, tá tudo bem. Enquanto os dois se encaram, uma aura demoníaca absurda emanava deles. A amiga da Cheon-sa fica surpresa, e fala, até o Marion está interessado na aluna de intercâmbio. O que você vai fazer, Cheon-sa? Tá tudo bem mesmo? Nossa psicopata apenas se levanta sem falar nada, e enquanto faz um olhar furioso, ela fala, ele é meu. Em outro local, o rei demônio e a garota estavam indo pro lugar isolado, e no caminho a Jung fala, eu não esperava que você viesse até mim primeiro. Você realmente está comprometido com esse ato de brincar de ser humano, não é? No entanto, ele não quer nem saber, e imprensa ela na parede, e fala, você é muito irritante me seguindo até aqui. Eu já falei várias vezes, eu não estou interessado nessa sua obsessão. E ela falou, rei demônio está animadinho hoje em dia, tudo por causa de uma garota humana, isso não é um absurdo? Ela então percebe a presença, e diz, olha só quem chegou. Estávamos falando de você agora mesmo. Cheon-sa estava virado no diabo, pronta pra eliminar os demônios. Asmodeus então pergunta qual é o nome dela. No entanto, se preparando pra atacar com um olhar repleto de fúria, ela fala que seu nome é Morte, e passa a peixeira neles. No entanto, algo estranho acontece, e a Cheon-sa sem entender nada pergunta o porquê. Asmodeus dá um sorriso e fala, exato, isso que eu queria perguntar, pois parece que o ataque foi direcionado a mim. Você não era o tipo que nunca se metia na briga dos outros? E Marion fala assim, exatamente como você disse. Essa é uma briga entre eu e aquela humana. Então se você se meter ou atrapalhar, eu mesmo te mato. Após isso, ele se vira pra nossa psicopata e fala que Cheon-sa, olhando pra outra pessoa bem na minha frente, vou ignorar essa insolência só dessa vez. Ih, rapaz, ficou com ciúme. E animado ele fala, só você pode me matar. Tenha isso em mente. Ela fica calada encarando a faca por uns instantes, e em seguida fica toda bobinha e fala, tá bom. Após aquilo, a cena corta pra outro local, e a Jun que estava caminhando enquanto pensa, aquela garota humana, só por um instante com aquela emboscada, percebi que ela não é uma pessoa comum. Mas mais do que isso, como ela ousa, ela está recebendo a atenção do Lorde Demônio, algo que nem mesmo eu consigo, como eu pensei. Sem o Lorde Demônio saber, eu preciso me livrar dela. Cheon-sa então aparece atrás dela e toca no ombro dela. A Jun que fica surpresa e se vira rapidamente e pergunta quando você chegou aqui. Cheon-sa então pede desculpa por ter ido até ali tão de repente, pois ela não deveria se meter com demônios fora de missão. Ela fala que o seu coração está completamente focado no Marion, então ela nem mesmo vê outros demônios, mas só dela pensar que o seu amor está sendo interrompido, a Jung fica sem entender o que ela está falando.
plano. E a nossa psicopata dá o seu ultimato e fala de agora em diante: desde que você não interfira quando eu estiver matando Marion, eu vou fingir que eu não te vi. E após falar isso, ela simplesmente sai de lá. A Jung se vira furiosa, enquanto encara Xion está saindo de lá sem nenhum pingo de preocupação. Ela fica irritada por estar sendo subestimada. Mais tarde naquele mesmo dia, aparentemente o Rei Demônio estava esperando alguém. Na carta dizia pra eles se encontrarem no parque hoje 7 horas da noite. E ele fala: ela está atrasada. Não basta ela me chamar quando bem entende, mas agora ela ainda me faz esperar. Na verdade, isso não se parece nada com ela. Além disso, o que ela escreveu no bilhete estava mais frio que o normal. Espero que não tenha acontecido nada de ruim com ela. Xion-sai estava procurando por algo, e a Jung pergunta se ela está procurando ou esperando por alguém, e fala: seja lá quem for, não é o demônio que você esperava. Xion-sai então pergunta se foi ela quem a chamou, e a Jung responde: foi, decepcionada? Não me diga que achou que o Rei Demônio se importaria com uma humana insignificante como você. Nossa psicopata então olha ao redor e fala: parece que não tem ninguém por perto. Além disso, Marieon deve estar chegando ao nosso ponto de encontro. A Jung fica sem entender nada, e Xion-sa pergunta: acha que eu não perceberia essa sede de sangue? Eu já lutei contra centenas de demônios igual a você. Ela então levanta as mãos e fala: estou desarmada agora, então se quiser me matar, essa é sua chance. Isso se você conseguir. A Asmodeus então parte pra cima dela, e quando o ataque estava prestes a acertar, a cena corta pra alguém no chão, e a nossa psicopata fala: como eu disse, demônios fora do alvo da missão não são pra extermínio, então geralmente eu tento me conter até de olhar pra eles, mas se eu for atacada primeiro, enquanto eu me defendo eu posso acabar com eles. Completamente acabada, a demônia da luxúria se pergunta qual é a dessa garota, e por que ela é tão forte. Xion-sa então fala que vai poupá-la por causa do Marieon, mas em seguida se agacha ao lado dela e fala: só entre garotas, a verdadeira razão por eu não ter te matado é porque eu só mato os demônios que eu gosto, então se você ficar no meu caminho de novo, eu vou te arrebentar ainda mais. Mesmo que não seja por amor, eu consigo fazer isso. A Jung pensa que essa garota é totalmente insana, uma completa maluca, e de volta pro Marieon ele se pergunta quando ela vai chegar. Santidade, ela vem da inocência pura e imaculada, e quanto maior essa concentração, mais mortal e destrutiva ela é pros demônios. O ato de causar dano em um oponente normalmente envolve hostilidade, e tais emoções impuras não possuem inocência. É por isso que desde os tempos antigos, os apóstolos que fizeram da exterminação de demônios sua missão, estavam sempre em posição de serem oprimidos pelos demônios, ou pelo menos deveriam estar. Mas essa garota aqui é completamente diferente. Ela então chama pelo Marieon e dá um belo bom dia pra ele enquanto mete a facada, e fala: e como sempre, sua presença é terrivelmente incrível. Também quero uma maluca dessa na minha vida, rapaziada. E com um sorriso ela fala: e mais uma vez eu me apaixonei por você. Será que você finalmente vai deixar eu te matar? Pra essa garota que ama um demônio, esse nível de sadismo é livre de qualquer impureza ou hostilidade. Vinha puramente da verdade e inocência. O Rei Demônio dá um sorriso, enquanto escorre suco de tomate da sua boca, e fala: você realmente não entende, né? Ingênua como um anjo, bom dia. E ela fala: ele realmente é intenso. Eu amo tanto isso. E vendo toda aquela situação estava o demônio da luxúria. E ela fala: essa garota é uma completa maluca. Nessa garota existem apenas sentimentos puros de devoção e afeto. E pra um demônio ela é um verdadeiro nêmesis. A cena acorda pra dois nerdolas conversando. E o de casaco cinza pergunta: e você percebeu que de uns tempos pra cá o nível de beleza da escola subiu? E o gordinho responde: sei lá, quem você tá incluindo, eu? E o cara de casaco manda ele parar de besteira e olha pra lá. Nisso vemos a Jung andando ao lado do Rei Demônio. E o gordinho fala: aquela dupla de novatos, eles realmente são lindos. E o de casaco cinza concorda, dizendo que eles são de uma espécie completamente diferente da deles. É, os famosos beta regulares, né, rapaziada? Nossa protagonista então chega animada chamando pelo Marieon, dizendo pra eles irem juntos. E o gordinho fala até a Xion-sa da nossa sala. E o outro responde: a Xion-sa é famosa, mas eu acho que ela ficou ainda mais bonita recentemente. Mas ainda assim, quando se trata de beleza natural da nossa escola, é obviamente... Alguém então se interrompe e fala: o intervalo está quase acabando, vocês não vão voltar pra aula? E o nerdola fala que eles estavam indo agora mesmo. E enquanto corre ele fala: falar no diabo, o professor de matemática aparece. E o gordinho concorda, dizendo que ele é ridiculamente bonito. Rapaz, não vi nada de bonito nesse cabo aí não, velho. De volta pra nossa psicopata, ela pergunta se a Jung poderia manter distância do Marieon, e fala que ela está no caminho. E o professor de matemática observando tudo aquilo, e fala: um belo homem e uma bela mulher, é isso mesmo? Mais tarde na sala de aula, a demônia da luxúria estava refletindo, e pensa: não importa o que é algo anormal, a natureza daquela garota maluca em relação aos demônios, mesmo que a sua letalidade seja algo com que ela nasceu, suas ferramentas parecem ser de alta qualidade, e seus movimentos e suas habilidades de combate, elas foram claramente aperfeiçoadas intensamente durante muito tempo. Com certeza ela está conectada a esses patéticos apóstolos exterminadores de demônios. Mas por que só aquela garota está me atacando? E por que não consigo ver nem sinal do resto? Enquanto a Jung estava imersa em seus pensamentos, o professor pergunta se a aluna nova consegue descobrir isso. Vendo que ela não estava respondendo, o professor a chama novamente
suficiente. No entanto, apesar do professor chamar, a Jung pensa que a Cheon-Sa é mais que o suficiente. Nossa psicopata então olha pra ela com um olhar de desdém, e ela se pergunta qual é dessa garota. Enquanto isso, o professor tá lá chamando o puto da vida. A Jeong então se pergunta quem ela pensa que é. Da última vez eu só perdi porque eu baixei a guarda. Posso te derrubar aqui agora mesmo. O professor então se aproxima e fala: e a Jung, se o professor te chamar, você deveria responder. No entanto, irritada, ela manda ele calar a boca, pois ela está pensando agora, então ele não deve fazer barulho. Todos ficam surpresos ao escutar ela falando assim. O professor irritado fala assim: não dá, Park Ha-jun. Você pode ficar depois da aula. Eu preciso falar com você. No entanto, ela pergunta por que eu deveria seguir suas ordens. Ao ver aquilo, o Rei Demônio estava furioso e pensa: asmo Deus, até que eu termine a minha pequena diversão com essa garota humana, eu não vou perdoar nenhuma ação ou interferência notável, lembra? Vendo que não tinha muito o que fazer, ela fala pro professor que entendeu. Mais tarde, depois da aula, Cheon-Sa estava animada, dizendo: finalmente estamos só nós dois, Marion. Encontrei um lugar deserto e legal para depois da aula. E a Jung apenas pode observar os dois pela janela. Dentro da sala, o professor finalmente chega e pergunta: você já esperou o suficiente, não é? Sente-se em qualquer lugar que esteja vago. E ela fala: não vamos enrolar muito. Vamos logo e acabe com isso, professor. Não é como se eu gostasse de ficar perto de você. Ela então tenta enfeitiçá-lo e fala: eu prefiro que você não me incomode mais. Poderia olhar nos meus olhos? O professor fala que isso vai ser um pouco difícil, pois ele tem sua própria posição para considerar. E em seguida fala: senhorita Park Ha-jung. Não, ou melhor, asmo Deus. Ela então fica surpresa. O encanto não funcionou nele. Ele então coloca o soco em inglês e fala: não consigo entender direito o jeito da Cheon-Sa, mas é exatamente por isso que ela é especial. E é por isso que a caçada da Cheon-Sa não deve ser interrompida, especialmente se o Lorde Demônio for o alvo. De volta pra nossa protagonista, ela finalmente chega no local e em seguida parte pra cima dele e fala: eu realmente queria dizer isso quando estivéssemos sozinhos. Eu gosto de você, então morra pra mim. Em instantes ela passa a peixeira no pescoço dele. No entanto, a reação dele foi um pouco inesperada. Ele pergunta: o que é isso? Algo me parece um pouco decepcionante. Cheon-Sa, o seu desejo de me matar, ele diminuiu desde a última vez? Se é esse o melhor que você pode fazer, então não tenho mais motivos para brincar com você. Mas se não for o caso, será que você está hesitando? De volta pra escola, a Jung se aproxima do professor e fala: seu apóstolo patético, acha que não consigo lidar com alguém como você? Depois que eu cuidar de você, vou atrás da Cheon-Sa. E ele responde: pode ser demais pra mim matar um demônio de alta patente como você, mas pelo menos até a Cheon-Sa completar a missão, eu posso te manter presa. Além disso, você deve estar ferida da última luta com a Cheon-Sa, então eu posso ter uma chance. A demônia da luxúria fica irritada e fala que a arrogância é da sua parte. Eu irei mostrar seus restos mortais para Cheon-Sa, o que você acha? Vou te dar todo o afeto que você quiser. Ela então parte pra cima dele e ele também parte pra cima, dizendo: infelizmente eu não gosto desse tipo de coisa. E uma luta frenética estava prestes a acontecer. A cena então volta pra Cheon-Sa e o Rei Demônio pergunta: ainda quer continuar? Se for pra ser tão morna como agora, não tem sentido. Nossa psicopata fica cabisbaixa e se pergunta: será que eu fiquei abalada? Mas por que isso aconteceu? Isso nunca aconteceu antes, o que mudou? Será aquele demônio interferindo? Ou é o medo que meu amor seja interrompido? Talvez o medo que minha presa seja roubada? Ou talvez seja esse sentimento, essa sensação de crise. Pela primeira vez na minha vida eu estou sentindo. Aparentemente a nossa protagonista estava sentindo muito ciúme. O Rei Demônio tenta falar com ela, mas aparentemente ela não estava escutando. Ela então pensa: só de imaginar esse demônio sendo levado por outra pessoa, a ponto de me deixar abalada, prova que estou obcecada com esse demônio. Só eu posso matá-lo. Só eu e mais ninguém. Foi isso que ele disse pra mim. E após pensar nisso tudo, ela pede desculpa pra ele e diz: eu acho que não estou muito bem hoje. Da próxima vez eu tentarei ser ainda mais letal. Graças a você não acho que hesitarei mais, porque eu serei a única a te matar. Ela fala isso com um sorriso em seu rosto e em seguida se despede, dizendo que ele se vê amanhã. E após ela sair, Marion se pergunta: ela recuperou sua determinação? Não consigo mais dizer, mas contanto que isso resulte em um massacre divertido, eu não me importo. Ele então sente algo estranho e se pergunta o que é isso. Essa sensação de ferroada. Por enquanto, será que eu posso ter um pouco mais de esperança? De volta pra sala de aula, uma luta frenética estava acontecendo e aparentemente a Jung estava apanhando. E ela pensa: maldição, esse desgraçado é mais forte do que eu pensei. O apóstolo se aproxima dela e fala: isso é inesperado. De acordo com as informações, você deveria ser um demônio de alto escalão. Mesmo que os ferimentos causados pela Cheon-Sa sejam graves, ser oprimida de maneira tão patética assim, asmo Deus estava em um beco sem saída e pensa: isso pode ser perigoso. Eu preciso ganhar tempo. E ela fala: infelizmente combate nunca foi a minha especialidade. E em seguida tenta hipnotizá-lo, dizendo: como um demônio da luxúria, torne-se meu escravo. Assim você pode me ter, ou eu posso tê-lo. No entanto, não foi muito efetivo. E o apóstolo fala: esse tipo de coisa não funciona comigo. Eu não tinha dito isso antes, você e eu somos uma péssima combinação. Talvez você só tenha tido azar de eu ser o seu oponente. E ela responde: se você fosse homem,
homem não conseguiria resistir ao meu charme. O que diabos você é? Será que você é broxa? Além disso, você também tem um rosto bonito. No entanto, ele ignora e parte pra cima dela, dizendo nem todo mundo nasce com talento angelical. Park A-jung, ou melhor, Asmodeus, em nome do apóstolo, eu vou te exorcizar. Ela já aceita sua morte e fala, meu senhor, me perdoe, eu... No entanto, algo estranho acontece. O soco dele parou no meio do caminho, deixando ela sem entender nada. O rei demônio inesperadamente aparece para ajudá-la. O apóstolo, ao ver quem havia aparecido, pensa, meu Deus, isso é ruim. E em seguida fala o Wang Ma-ryun, não, o filho do rei demônio, Satã. Esse é o nosso primeiro encontro oficial, eu acredito. Nosso mano Ma-ryun tá poucas ideias. E fala, eu não estou realmente interessado em quem você é. Mesmo que ela seja irritante e sem graça, ela ainda é uma das minhas subordinadas. E se ela for derrotada enquanto eu estiver manifestado por perto, isso seria um golpe sério para o meu orgulho. Ele, surpreso, pergunta o que aconteceu com a Cheonsa. Não me diga que ela foi derrotada. E ele responde, bem, por hoje, vamos dizer que a gente acabou empatando. Nós iremos nos encontrar novamente da próxima vez. Mas já você, eu não sei se terá uma próxima vez, professor. Park A-jung fica animada e fala, rei demônio, você veio. Mesmo dizendo que não viria, você veio mesmo assim. O apóstolo fica um pouco apreensivo e pensa, isso tá virando a dor de cabeça. Ele chegou muito rápido depois de enfrentar Cheonsa. Lutar contra o rei demônio não fazia parte do plano. Será que eu devo pedir reforços? Ma-ryun pergunta se Asmodeus está bem. E ela fala que sim, mais do que nunca. Em seguida ele fala o que eu tava fazendo mesmo. Certo, caçando alguém significante. Ele então faz um olhar demoníaco e fala, se você está pronto pra caçar alguém, então precisa ficar preparado para ser caçado também. O apóstolo pensa que não dá tempo de pedir reforços, pois ele seria derrotado muito antes disso, e conclui que talvez esse seja o fim. Ele então entra em posição de luta e fala, venha rei demônio. Ma-ryun parte pra cima dele e fala que ele tem um bom espírito de luta e que ele não era tão chato assim quanto ele pensava. No entanto, alguém abre a porta e um aluno pergunta, está fazendo muito barulho aqui faz um tempo, tem alguém aí? E o professor pensa logo agora, não posso deixar um civil se envolver. Ele então pergunta, quem é você? Se for um professor, estamos no meio de algo agora. Ma-ryun então se vira pra ele e fala, então você é um estudante? Já que é esse o caso, eu agradeceria se você nos desse licença. E o coitado do estudante falou, só esqueci uma coisa, me desculpa, então eu volto mais tarde. O apóstolo fica surpreso com a atitude do rei demônio e se pergunta qual a dele. Até a A-jung ficou surpresa. Ma-ryun então dá um sorriso e fala, apóstolo, vamos fazer uma aposta. E ele pergunta, aposta? Que tipo de aposta? E o rei demônio explica que ele tem uma razão muito importante para viver aqui como humano e fala pro apóstolo que ele provavelmente tem uma ideia do que é. Imediatamente vem a Cheonsa na sua mente e o rei demônio fala que para continuar desfrutando dessa situação, ele acha que é melhor se misturar mais ao mundo humano e fala que o apóstolo também está escondendo a sua identidade e é o mesmo pra Cheonsa. E por fim ele finaliza dizendo que ele suspeita que o professor está agindo como algum tipo de vigia da Cheonsa, sem se envolver nas lutas dela. Ma-ryun então fala que tem uma condição. Ele fala pro apóstolo continuar saindo do caminho e que não é pra ele interferir na conversa sangrenta dele com a Cheonsa. O professor então pensa, o rei demônio, será que ele tá tentando me persuadir? Será que ele está muito enfraquecido depois de tantas batalhas contínuas contra a Cheonsa? Se for assim, talvez em um embate eu possa ganhar. Ele então pergunta como eu posso confiar nas palavras de um demônio. E se eu recusar? O rei demônio então dá um soco no chão. E o soco foi tão forte que quebrou todos os vidros daquele andar. E em seguida fala, se você recusar, então eu só vou massacrar tudo. E você não precisa se preocupar, pois o rei demônio nunca mente, pois desculpas e mentiras são só pros fracos. E sobre recusar, você acha que tem escolha? Você é pelo menos um pouco interessante, mas se você se destacar mais ainda, não vai ter graça brincar com você. Então eu vou indo, vou supor que você entendeu. Após o rei demônio e Asmodeus saírem da sala, o professor fica lá incrédulo, enquanto pensa o rei demônio, eu não estou nem um pouco pronto para enfrentá-lo. Por enquanto vou deixar isso com a Cheonsa, pois tudo que posso fazer é observar como isso vai terminar. Ele então olha pro chão e fala, a propósito, não há necessidade de chamar reforços agora. Na verdade eu deveria chamar a equipe de limpeza. No dia seguinte, a cena corta pro Randola que havia atrapalhado a luta, e ele pensa, ultimamente a escola tá meio estranha. Não que alguém como eu, um perdedor invisível que ninguém se importa, saberia de algo, mas uma coisa é certa, o rei demônio então toma um tiro no coco e fala, fazia um tempo que eu não sofri um ataque de sniper matinal. O cara de óculos vendo aquela situação, pensa que tem quase certeza que o aluno novo é a causa principal desse clima estranho, até mesmo o clima na aula de ontem, e minha intuição de perdedor está me dizendo que eu não deveria me envolver. Nisso alguém o chama dizendo, ei nerd, o que você está fazendo? Vem aqui agora. Momentos depois o coitado tava tomando um soco na cara, e enquanto ele está no chão, o valentão fala, esse dinheiro aqui não é nem perto do suficiente, eu não te disse pra você andar com mais dinheiro. No entanto, tudo que ele pode fazer é pedir desculpa e dizer que isso é tudo que ele tinha hoje. Enquanto pensa, me meti no lugar errado de novo, enquanto me preocupava com coisas inúteis. Os caras então começam a chutar o pobre coitado, enquanto falam, esse é o problema seu, eu já te disse 1000 vezes. O nerd então começa a pedir desculpa, e o cara fala, não adianta pedir desculpas, você vai ter que nos compensar, tá bom? Tudo que o nerdola pode fazer
fazer é se lamentar. E pense, é assim que eu sou. Eu acho que eu deveria só ficar na minha. Sonhar não vai mudar nada. Quem se daria o trabalho de salvar um perdedor como eu? Essas coisas não existem. Acho que não existe um salvador pra mim. Ele então tenta pegar os óculos, enquanto pensa que seus óculos não podem quebrar. No entanto, alguém o pega. Era o nosso tão amado Rei Demônio. E ele pergunta que cara é essa. Parece a cara de alguém que acabou de ver seu salvador. Que desagradável. O Rei Demônio então pensa, droga, isso tá fazendo a minha cabeça zumbir. Se quiserem a próxima parte, deixa muitos likes e muitos comentários aqui abaixo.